E aí galera que tá em Jampa, galera que não tá em Jampa, mas queria estar, bem-vindos ao canal Tô em Jampa. No vídeo de hoje o canal não vai ter muita ação, muita aventura, como a gente tá acostumado, mas calma aí, que a gente tá iniciando uma nova série falando sobre as igrejas históricas de João Pessoa e a gente começa hoje com o Centro Cultural São Francisco. Vamos saber tudo o que aconteceu aqui, como é a igreja, você vai conhecer o museu e tudo mais. Então segura aí, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos embora. Roda a vinheta aí, Alex. E quem vai acompanhar a gente nesse passeio aqui, conhecimento aqui no Centro Cultural São Francisco, é o senhor José Augusto, que ele é o coordenador cultural daqui do Centro Cultural São Francisco. Seu Augusto, qual a primeira coisa que a gente precisa saber daqui da Igreja de São Francisco, do Centro Cultural? A primeira coisa que tem que saber é justamente por que esse monumento existe. Esse monumento existe por quê? Porque no período colonial, no período que o Brasil foi descoberto, a Igreja Católica fazia parte do Estado. Então, para que isso acontecesse, a religião católica estava presente em todo o Brasil, não só em todo o Brasil, mas como em todas as terras portuguesas que eram descobertas na época. Então, vieram 4 ordens a princípio aqui para Paraíba, das quais um é os franciscanos. Eles chegaram aqui para quê? Para fazer um trabalho evangelizador aqui na área, né? E missão também catequética e uma assistência social também às pessoas que aqui viviam. Foi escolhido esse local, onde eles construíram, que hoje é o Centro Cultural São Francisco. É uma área de 8 hectares, é o maior sítio urbano aqui da capital, e hoje temos esse monumento, que é considerado um dos maiores e dos mais belos monumentos barrocos do período colonial aqui no Brasil. Então a gente tem aqui, de um lado tem a igreja, também era convento também. Aqui foi... Não, tem igreja, não. Não, conta pra gente. Não, era convento. Não, eu vou contar. Então, ele começou a ser construído aqui em 1591. Então, que não é essa construção, ele foi sendo construído aos poucos, né? Começou no final do século XVI, continuou no XVII, com a invasão holandesa foi parada, ele já estava mais ou menos construído, e com a expulsão dos holandeses eles retomaram, os franciscanos retomaram e concluíram no século XVIII. Foram 190 anos para construir o monumento. O monumento é composto pelo cruzeiro, que é um marco do cristianismo. O marco monumental está na frente do prédio e também tem a fachada do monumento, que é no estilo barroco do século XVIII, no estilo joanino. Na parte de dentro a gente encontra o claustro, que era uma área de lazer dos frades, onde eles recebiam seus convidados e familiares e também faziam orações. Paralelo ao claustro, temos a igreja, que é o marco principal do monumento, onde aconteciam as orações e as celebrações eucarísticas. Então, é uma igreja, que é uma igreja de São Francisco, que é uma igreja do século XVIII, onde nós podemos observar um painel, que é o teto, um painel muito bonito, numa pintura barroca em perspectiva, que ressalta a glorificação de São Francisco. Temos a azulejaria interna do século XVIII, onde retrata a vida de José do Egito, um personagem do Antigo Testamento. E também temos uma peça de muito labor artístico, que é o púlpito do século XVIII. Infelizmente, a nave, a capela mor, melhor dizendo, não existe o altar principal, que foi demolido no início do século XX para dar lugar quando aqui tornou seminário. Ao longo dos tempos, o atual Centro Cultural São Francisco teve vários usos. Ele foi um convento durante mais de 200 anos. No final do século XIX foi uma escola e hospital e, por fim, foi um seminário. O que é que existe mais aqui de interessante? Existe a sacristia, que é o espaço onde os padres e os frades, que é o celebrante, se paramentavam para a missa. Era um espaço de preparação para o ofício da missa, né? Qualquer ofício religioso, ainda hoje, mesmo moderno, existe a sacristia, onde o padre vem e se veste e paramenta para a celebração. Então, nessa daqui é composta pelo arcais, o forro, que já é uma transição, e o piso, que é a única peça original de piso que nós temos aqui no convento.
é o piso da sacristia. Esse piso aqui, inclusive, tem mirra, né? Tem Se eu passar o dedinho ali, ele fica cheirosinho. Ainda fica. Um piso geométrico, onde você vai encontrar algumas partes de mirra, preenchidas de mirra, que servia para cheirar. Você já era tão sofisticado que a pessoa andava e exalava o cheiro. Hoje não tem mais, porque já passaram o verniz, já passaram o cera e perdeu o cheiro, né? Hoje a gente tem que usar o bom ar mesmo, né? Tem que usar o bom ar. Existe a Capela Dourada, que é da ordem terceira, que existe a ordem primeira, que é dos frades, a ordem segunda das mulheres, das freiras, e a ordem terceira da sociedade de um modo geral, né? Antes, toda a ala do andar superior era composta por celas, mas quando o seminário foi criado, foram retiradas para fazer um dormitório coletivo e deixaram só 5 para os formadores dormirem e terem um controle sobre os estudantes. Hoje, elas funcionam como um espaço expositivo. Em 1990, foi concluída a restauração, onde o centro passou por uma grande prospecção arquitetônica e arqueológica, e hoje nós temos uma feição mais próximo possível do original, já que passou por várias intervenções no decorrer do século XX. Algumas coisas se perderam, como o altar principal, que foi demolido, o teto do claustro, que era coberto por pintura e hoje não existe mais. Alguns azulejos das paredes, não se sabe se as paredes eram completas de azulejo ou se esses azulejos foram arrancados. Outra coisa que foi conservada foi o relógio do sol do lado de fora do complexo. Hoje a proposta do Centro Cultural é funcionar como um museu, então tem um museu de arte sacra, um museu de arte popular e 3 salas expositivas. Não ocorrem mais missas na Igreja de São Francisco, mas também ocorrem alguns eventos como o Festival Internacional de Música Clássica e o Festival de Cinema. A gente pode dizer que o Centro Cultural São Francisco é um lugar que carrega a história, uma parte também da história de João Pessoa, mas que também é um lugar vivo, ou seja, que ainda está fazendo a sua história, digamos assim. No caso, ela leva a história da ordem franciscana, né, que foi muito marcante aqui, que o que eles deixaram foi esse legado, que é o próprio monumento, né, que já incorporou a cultura e ao espaço físico da cidade de João Pessoa, que é justamente um dos equipamentos turísticos mais importantes que é ele, ele tem tombamento do IPHAN, que é reconhecido nacionalmente, e é o maior monumento que nós temos aqui na Paraíba, na questão de religiosa, né? O nosso passeio pelo Centro Cultural São Francisco fica por aqui. Eu queria dizer a vocês, ó, essa vista final é maravilhosa. Venham para cá, é ponto referencial. Você precisa colocar no seu ponto turístico, tá aqui o Centro Cultural São Francisco, para você fazer a sua visita. Lembrando que aqui funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas e também aos sábados e domingos, das 9 às 14, tá certo? Custa apenas R$6 a entrada, pô. E olha, R$3 para quem tem carteira de estudante, ou seja, não tem desculpa para você não vir aqui no Centro Cultural São Francisco. Lembrando também que as visitas são guiadas e dura em média aí 40 minutos, né, cada visita. Então é muito bom, eu já falei que é bom, venham, tá certo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa nova série aí, falando das igrejas históricas de João Pessoa. A gente tem muito mais igreja para falar, muita coisa ainda para citar, então comenta aqui, comenta se você já veio na igreja de São Francisco, o que você acha desse local. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e até a próxima semana, gente.